Oi, gente! Hoje a gente vai falar um pouco sobre algumas das estruturas silábicas existentes. Primeiro, vamos lembrar o que é uma estrutura silábica. Estrutura silábica diz respeito à organização das vogais e das consoantes na formação de sílabas das palavras. Ou seja, toda palavra é constituída por sílabas e toda sílaba é constituída por uma vogal ou vogais e consoante. Lembrando que não é possível termos uma sílaba composta apenas por consoantes, mas podemos ter uma sílaba composta apenas por vogais. Antes de explicar quais são as possíveis estruturas silábicas, vamos ouvir um trecho do livro O Pequeno Príncipe, capítulo 21. Depois, vamos retirar algumas palavras como exemplo. O Pequeno Príncipe, capítulo 21. E voltou então a raposa. Adeus. Adeus. Eis o meu segredo. É muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos. Repetiu o príncipezinho para não se esquecer. Foi o tempo que perdeste com tua rosa que a fez tão importante. Foi o tempo que eu perdi com a minha rosa. Repetiu ele para não se esquecer. Os homens esqueceram essa verdade. Disse ainda a raposa. Mas tu não a deves esquecer. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Tu és responsável pela tua rosa. Eu sou responsável pela minha rosa. Repetiu o príncipezinho para não se esquecer. Agora, vamos falar sobre algumas dessas estruturas silábicas. Lembrando que a letra V significa vogal e a letra C, consoante. A sílaba pode ser composta por uma única vogal, como na palavra olhos, onde temos a letra O sozinha formando uma sílaba. Entretanto, quando encontramos duas vogais em uma única sílaba, como na palavra não, uma das vogais será chamada de semivogal, ou seja, uma delas não será a vogal principal da sílaba, pois será um fonema mais fraco. Repare na palavra não. O fonema A é mais forte e duradouro que o fonema O, que está como uma semivogal. A letra A sempre será uma vogal e nunca uma semivogal. Mas vamos manter isso para uma próxima aula e dar continuidade às estruturas silábicas. Então temos sílabas compostas apenas por uma vogal e temos estruturas compostas por CV, consoante mais vogal, como na palavra invisível. Repare que aqui temos as sílabas vi e si, compostas por uma consoante e uma vogal. Podemos também ter o inverso, que é a estrutura VC, antes a vogal e depois a consoante. Como também na palavra invisível, onde temos a sílaba in, que possui a vogal antes da consoante. Temos estruturas silábicas com 3 letras. Uma delas é a CVC, consoante, vogal, consoante, que também temos na palavra invisível, que seria a quarta sílaba, a sílaba VEU, que é composta pelas letras V, E e L. Viu só? Uma consoante, uma vogal e uma consoante. Então, só aqui na palavra invisível encontramos 3 estruturas silábicas diferentes. Uma VC, 2 CV e uma CVC. Outra estrutura silábica é a CCV, consoante mais vogal. No nosso texto, temos a palavra segredo. Repare que ela possui a sílaba CCV, que é a sílaba GRE, de segredo. E a última estrutura que vamos ver aqui é a estrutura VCC, vogal, consoante, consoante. Essa estrutura silábica não tinha nenhuma das palavras do trecho que ouvimos do Pequeno Príncipe. Então, eu escolhi a palavra
instante, onde temos a sílaba ins, composta por uma vogal, consoante, consoante. Agora, veremos as estruturas silábicas com algumas palavras também retiradas do trecho ouvido, com exceção da estrutura VCC. Palavras retiradas do texto com uma sílaba composta por apenas uma vogal. Adeus, ele, muito e repetiu. Palavras retiradas do texto com uma sílaba composta por uma consoante e uma vogal. Raposa, coração e repetiu. Palavras que têm a estrutura silábica VC. Essencial e esquecer. Essas mesmas palavras também possuem a estrutura CVC. Com a estrutura CCV, temos as palavras príncipezinho e minha. E por último, a estrutura VCC, temos a palavra abstrato. Além dessas estruturas apresentadas, também existem algumas outras estruturas, umas até mais complexas, compostas por 4 ou 5 letras, mas deixaremos para uma outra aula. Agora, eu desafio a vocês a repararem nas estruturas silábicas das palavras que vocês lerem e encontrarem nos textos e leituras de vocês. Então, bons estudos!